Muito obrigada. Para o segundo momento cultural, convido o grupo de Macoyela, da Escola Primária 9 de Agosto, da cidade de Maputo. Estes alunos são parte do produto do trabalho do professor e não quiseram estar à margem deste momento especial dedicado ao seu professor. Caros alunos, este momento é vosso. Tem aqui uma oportunidade soberana. Pequena, e aí leva uma coisa, a tuna bamani, modendo uma coisa, tina, modendo uma coisa, cama bota na pequena, e aí
Depois desta animação das nossas crianças, queríamos, em nome dos professores e de todos os participantes aqui presentes e de todos os moçambicanos, dizer que estamos prontos para convir a atenção, receber de Vossa Excelência as palavras sábias que me fortificarão a nova tarefa de ser professor. Dito isto, eu tenho mais honra e convido Vossa Excelência Felipe da CNU, Presidente da República de Moçambique, a proferir o discurso do Dia do Professor e o lançamento da política do professor. Excelência, tenho vontade. Ilustres parceiros de cooperação, sou representante da Unesco em Moçambique, distintos membros das equipas de elaboração da política do professor, caros professores aqui presentes em representação de todos os professores, educadores, instrutores e formadores do nosso país, estimados representantes das organizações da sociedade civil, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, quero antes em vosso nome agradecer a professora Olga e as crianças da Escola 9 de Outubro que dignificaram este encontro. Normalmente, Macoela, no passado, era dança exclusivamente para homens e adultos. Mas agora o que vimos significa que esses ainda temos no mínimo 50 anos para preservar Macoela e quero felicitá-los. Porque este encontro de professores e de alunos, eu queria começar por uma mensagem que recebi esta manhã, depois de eu ter feito a 9ª classe. Alguns dos meus professores estão aqui, mas já tinham saído. Estou a ver a professora Elizabeth Soqueira, estou a ver Manuel Rego. Foram meus professores, não há como. Por isso, professor do presidente. E isto é para confirmar a canção ou a música da professora Olga, que ninguém não passou por mãos de um professor. Mas também eu tenho meus alunos. E a história foi, quando eu terminei a 9ª, o professor chamava-se Conrad, da física, era alemão. Ele tinha muitas turmas. E então pediu para eu ser monitor de uma das suas turmas, 2. E era a classe do secretário do NP que deu mensagem, mas não era da turma dele. E para dar física. E um dos colegas nessa altura, porque eu termino 9ª, depois para dar aula à 8ª classe, então
monitorar. Ele geria, o professor, mandou-me esta manhã uma mensagem que acho pertinente partilhar. Eu pedi a ele se podia o fazer e aceitou. E a mensagem foi simples, porque ele também é professor. Disse: ser professor é ser farol, é ser semeador de valores, é ser educador por excelência 24 sobre 24 horas, todos os dias. E terminou. E eu acho importante esta mensagem partilhar, porque é real. Permitam-me, antes de mais, por ocasião do 12 de outubro, dia do professor, que endereço uma saudação e um agradecimento muito especial a todos os professores dos diferentes subsistemas e níveis de ensino em todo o território nacional, que com seu saber, dedicação, paciência e persistência dão a sua contribuição nesta mais antiga profissão, moldando as mentes e o caráter dos moçambicanos de hoje e de amanhã para o progresso de todos nós como uma nação. Por isso, muitas vezes tenho dito, tudo o que acontece não é um acaso, é por causa do professor. As boas coisas, mas também as más coisas. Naturalmente que isso associa-se às famílias de onde as pessoas são provenientes, porque fazem parte do sistema de educação. Neste dia de festa, as nossas saudações são extensivas a todos os gestores do nosso sistema de educação, de todos os escalões e aos seus parceiros inseparáveis, os membros dos conselhos de escola, expressão mais alta da gestão participativa e responsável compartilhadas na governação do nosso sistema de educação. A todos os presentes, endereço uma calorosa saudação pela vossa presença nesta cerimônia de exaltação de uma das nobres profissões, o professorado. Saúde de igual modo e através de todos os presentes a todos os alunos, estudantes, formandos, alfabetizadores e instruendos que são a razão da nossa nobre missão. Saúde os pais e encarregados de educação e o povo moçambicano do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico. A Organização Nacional dos Professores, Sindicato Nacional dos Professores de Moçambique, representante legítimo da classe dos professores, saúdo e muito agradeço pelo reconhecimento dos resultados do nosso trabalho, contidos na vossa mensagem de saudação. Aqui é uma coisa, nós temos a consciência que ainda fazemos muito pouco para o professor. Mas o que nos encoraja e nos consola é o fato de termos esta consciência e a nossa vontade de querer fazer mais. Caros profissionais da educação, a vossa mensagem, mesmo reconhecendo os inúmeros desafios do nosso sistema educativo, representa um voto de confiança desta classe de profissionais com a direção do país. Como um lema das celebrações deste ano diz, ONP, SNPM, promovendo o diálogo permanente por uma identidade sindical, como governo reafirmamos a nossa abertura ao diálogo, não apenas este ano, mas durante todo o ciclo de governação. É através do trabalho conjunto, coordenado e colaborativo que se pode desenvolver o nosso país. A celebração do dia 12 de outubro deste ano reveste-se de um grande simbolismo, pois, para além de evocarmos o Dia Nacional do Professor, temos a honra de testemunhar
a apresentação pública da política do professor e a estratégia da sua implementação. O segundo parágrafo da introdução da política do professor, que hoje lançamos, que vocês terão de certeza o acesso, traz a seguinte mensagem: educação é um direito fundamental cujo gozo empodera o indivíduo e as comunidades, facilitando o exercício de outros direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento, ao trabalho, à escolha, à informação, aos direitos econômicos, sociais e culturais. Fim da citação. Esta política é de grande significado, pois visa a profissionalização, valorização, dignificação e padronização da função docente, rumo à educação de qualidade e a primeira em Moçambique independente, digo a política. A política abrange todos os níveis e tipos de professor, desde o educador da infância até o professor universitário. Aborda assuntos como a carreira, qualificação, recrutamento, gestão de professores, para além de outros aspectos. Entre as inovações, a política mandata a elaboração e implementação de padrões e qualificações profissionais na base do Quadro Nacional de Padrões e Qualificações Profissionais de Professores para inscrição, registro e atribuição da carteira profissional. Caros presentes, minhas senhoras e meus senhores, a história do nosso país tem sido marcada por fatores adversos de o nosso ponto de partida em 1975, com índices baixos de desenvolvimento humano, passando pela agressão externa, uma desestabilização permanente, o terrorismo e as intempéries constantes que se abatem sobre nós, deixando muita destruição e semeando luto. Temos na memória, e eu isso repeti muitas vezes, quando escalei a cidade da Beira, quando do Idai, depois fui para Buzi, em plena chuva e ventos, e crianças, em vez de pedir a água, só dizia: Senhor Presidente, eu perdi todos os meus cadernos. Portanto, o nível da consciência das crianças que tinham. Agora estive no Simbo, juntei-me a um grupo de professores jovens, disseram que perderam tudo, e é óbvio, levantou, correu, mas não perderam conhecimento. Por isso que pediram mais salas de aulas, e apesar de dizer que os colegas ficaram em terra, mas a coragem do professor, a presença do professor é uma realidade. Por isso é uma grande homenagem a esses homens que em diferentes momentos sacrificam suas vidas, seja nos fenômenos naturais, como me referi, e como neste caso concreto o terrorismo. Face a estes fenômenos, o setor da educação é um dos setores que podemos afirmar que é resiliente, pois tem sofrido os nefastos efeitos desses fenômenos, com a deslocação de alunos, professores, destruição de infraestruturas escolares, paralisação temporária das aulas, privando centenas de crianças, jovens e adultos do seu direito de estudar. Os reduzidos recursos destinados ao desenvolvimento humano, por vezes, são desviados para suprir o déficit no âmbito de mitigação de desastres e aspectos ligados à segurança. Importa referir, com orgulho, os ganhos conseguidos pelo setor de educação ao quando da gestão do Covid-19.
durante todo o período de gestão da pandemia, mas uma vez os professores estiveram na linha de frente, disseminando a mensagem, contendo as medidas de proteção e combate ao Covid-19, mobilizando e inovando os métodos de ensino. Neste âmbito também perdemos professores, que juntavam-se a multidões, e não só professores, incluindo os funcionários da educação, que esses até tiveram mais problemas em termos estatísticos em relação aos próprios professores. Os professores que também foram afetados, incluindo as suas famílias, como estava a dizer, trabalharam incansavelmente na comunicação de medidas para travar a propagação do vírus. O país apenas agradece. Compatriotas, caros parceiros de cooperação, em 1975, os efetivos escolares, a quando da transição do período colonial para pós-independência, indicavam um número muito reduzido de escolas, alunos e professores, incluindo apenas uma universidade. Hoje, em 2022, ano do lançamento da política do professor, apraz-nos registrar pouco mais de 8 milhões de alunos em mais de 13 mil escolas, mais de 50 instituições de ensino superior, entre públicas e privadas, e mais de 150 mil professores, dos quais 72.845 são professores, portanto 48,6%. Na busca, queria dizer, são professoras, mulheres. Praticamente já estamos a atingir o 50-50. Na busca de cada vez melhores estratégias de providenciar ao povo moçambicano a educação de qualidade que ele merece, Moçambique constituiu o seu sistema nacional de educação em 1983, revisto sucessivamente em 1992 e 2018, através da Lei número 18/2018, de 28 de dezembro. Com a aprovação e implementação da Lei número 18/2018, de 28 de dezembro, abriram-se oportunidades para que milhares de crianças pudessem frequentar e terminar todas as classes do ensino primário, sem deixarem o conforto dos seus lares e aldeias, e suas famílias e comunidades, portanto, por causa de aproximação das escolas. Relativamente à questão que anteriormente me referi, que é a revisão sucessiva dos sistemas, por vezes traz debate. Moçambique muda sempre, cada ministro vem muda. Esse debate nós não temos medo. As coisas, se não estão bem, têm que ser mudadas. E, sobretudo, porque a ciência evolui. Como nós aprendemos ontem, não é como os outros estão a aprender agora. Se nós mantivermos as coisas como estavam, estaremos a contrariar o crescimento da própria ciência. Aliás, aqui fora, foi apresentado o esquema da viatura e mais tornos, e o jovem dizia: os mecânicos de hoje usam mais a eletrônica em defesa, como amigos de ambiente, e eu senti-me mecânico de ontem. Então, se nós estivermos ali a assumir que as coisas têm que continuar como estavam ontem, não vai ser. Nenhum país está a fazer isso. Então, alguns debates são bons porque ajudam-nos a compreender as coisas. Ademais, com o alargamento da educação básica de 7ª para a 9ª classe, milhares de crianças terão mais oportunidades para o desenvolvimento de competências indispensáveis à sua plena participação e desenvolvimento do país. Antes estudávamos até 4ª classe, terminávamos para a escola secundária. Havia muita pressa. O aluno de 4ª classe ensinava a 4ª classe no dia seguinte. Agora já não é isso. As pessoas estudam, preparam-se, formam-se na UPE. Daqui a pouco, quase que todos os professores, mais tempo, todos os professores vão ter ensino superior. Como muitos países do mundo existe, que nem é nenhum crime, é uma vantagem. A supressão da taxa de matrícula dos alunos da primeira
e nona classe, ou a nona classe, possibilitou que mais alunos entrassem pela primeira vez na escola ou ao nível de pós-ensino básico. Ainda fazendo jus ao princípio de inclusão, refletindo nos nossos planos estratégicos, aprovamos as estratégias de expansão da educação bilingue e da educação inclusiva. Desta forma, estamos a criar as condições para eliminar em definitivo e progressivamente as barreiras ao acesso e sucesso escolar. Queremos, em última instância, que todas as crianças moçambicanas, sem exceção, usufruam do inalienável direito consagrado na nossa Constituição da República, o direito à educação. No que se refere à educação bilingue, a perspectiva estratégica aponta um registro assinalado a partir de 2019, em que as 2.924 escolas e os 532.204 alunos irão registrar o crescimento a atingir 17.152 escolas e mais de 5 milhões de alunos em 2029. De 2015 até o momento, as estatísticas disponíveis indicam que, no que concerne à alfabetização e educação de adultos, reduzimos de 44,9% para 39% a taxa de analfabetismo entre jovens e adultos do nosso país. Este feito foi conseguido graças ao esforço conjugado do governo, das organizações da sociedade civil e dos nossos parceiros de cooperação que conosco sempre estiveram. A elevação do nível de ingresso a esse curso com a 12ª, com a duração de 3 anos, do professor, está alinhada com a Agenda 2030 das Nações Unidas e com a Agenda 2063 da União Africana, que atribui à educação a responsabilidade maior pelo progresso das nações, sublinhando a boa qualidade da formação do professor como um pressuposto básico para a qualidade de ensino que almejamos. O professor tem sido o vetor principal da implementação de inovações educacionais no nosso país. Graças à sua criatividade e ao seu empenho, as ofertas educativas têm vindo a diversificar-se, tanto nas modalidades quanto nas formas de ensino. É nesse contexto que a educação aberta e a distância tem vindo a marcar o seu espaço no contexto das ofertas educativas ao nosso povo. Isso ajudou muito aos professores que muito cedo, com classes básicas, ou nona, 12ª, 11ª, 12ª, estando fora, mas com este método conseguiram elevar os seus conhecimentos. A educação aberta e a distância, realizada através dos programas de ensino secundário à distância do primeiro e segundo ciclo de ensino técnico profissional, assim como a que é provida pelo ensino superior, afigura-se uma estratégia acertada para a crescente massificação e universalização do nosso ensino, pois permite a diversificação da oferta das oportunidades, tendo em vista a eliminação na nossa pátria amada de todo tipo de assimetrias. O professor prevalece como uma condição fundamental para garantir uma educação de qualidade, razão pela qual devemos continuar a dar atenção, visando o seu empoderamento como formação adequada e condições de trabalho adequadas. Nós, quando ser igual, decidimos avançar com a tabela salarial única, que não é nenhum aumento de salário, que não haja confusão, mas o nosso objetivo era mesmo nivelar para que o professor não seja secundarizado. Não conseguimos fazer exatamente, mas a coragem que tomamos cria esta consciência de que não há especial.
todas as especialidades, porque se eu começar a dizer professor é mais do que médico, depois vai dizer, ok, depois, quando chegar a sua vez. E nem podemos nos dar luxo de dizer que o professor é mais do que cozinheiro. Nem podemos dizer que o motorista é menos do que... existe o que é básico. O professor é como a primeira profissão, como eu disse, mas não pode ser secundarizado porque é a base do conhecimento, é a base do saber fazer, é isso que estamos a tentar fazer. Ainda tanto as estratégias continentais e regionais de educação, cujas realizações se baseiam substancialmente na qualidade do corpo docente, como o Estatuto do Professor de 1990 e a Política Nacional da Educação vigente desde 1995, reconhecem o papel do relevo do professor nas transformações do país e na necessidade de transformar a docência numa profissão atraente, a primeira escola dos profissionais com formação e desenvolvimento contínuo por meio da valorização de seu status profissional. Eu converso muito com as crianças, esses continuadores, quando pergunto o que quer ser amanhã, 60% responde que quer ser professor. Eles estão a ver a profissão inicial, que é primária. Isso, ensaiam isto aqui em conversa, vão ver que a resposta vai ser assim. Existem os que vão perguntar, como habitualmente, por que uma política do professor e não das outras muitas profissões que temos? A resposta todos nós temos, é simples. O professor foi sempre o primeiro. É difícil imaginar uma nação desenvolvida sem bons resultados do professor ou de professores. Os professores, para além de ensinar o domínio da ciência e tecnologia, também influenciam na formação da personalidade dos seus educandos. Quando eu dizia que tem impacto na positiva e na negativa, se um professor aparece sempre atrasado, está a transmitir a mensagem que é normal atrasar aos eventos. Se o professor aparece bêbado, o menino há de ir para a baraca depois para ir experimentar o que o professor faz, porque o professor é modelo. Então, por isso mesmo que digo, constrói a personalidade do ser humano. E mesmo aspectos de corrupção que andamos a gritar aqui, que agora também estão a atingir camada jovem. Como que não vai atingir se o professor, para ele passar de classe, tem que dar rebuçados ao professor? Ou dar chá, ou refresco? É normal, então ele pedir também refresco amanhã quando eu for. Então a personalidade que se constrói assim, de coisas pequeninas e isso evolui. Os professores não apenas moldam o comportamento dos seus educandos, como também influenciam o rumo das sociedades. O rigor, se é uma educação de um país há rigor, se quiserem escolher um país modelo, que eu não vejo qual é, mas aquele que acharem, vejam o tipo de educação como é feita com rigor. E nós temos que embarcar neste modo de viver. Senhores professores, eu tenho cartão de professor, caros colegas, também tenho alunos também, estudantes. A política que hoje lançamos representa um resgate histórico necessário para reconhecer o valor de todos os professores, trazendo a regulamentação dispersa num único lugar. Sabemos que o desempenho dos alunos é afetado pela qualidade dos seus professores e a qualidade dos professores depende muito das políticas sobre o ambiente de trabalho, o seu recrutamento, a sua formação, a sua remuneração, entre outros fatores. Além disso, a importância de ter uma política dirigida ao professor é motivada pelo tamanho da força de trabalho no setor público. Cerca de metade de todos os agentes e funcionários do Estado pertencem ao setor de educação, sendo a maioria constituída por professores. Uma grande parte do orçamento do Estado para o setor de educação é destinado ao financiamento dos salários dos professores. Apesar de termos uma política do professor bem elaborada, em princípio, que
foi harmonizada em todos os níveis do sistema de educação. Temos, ao mesmo tempo, um conselho. O sucesso da política do professor e da estratégia da sua implementação dependerá de como ela será implementada e acompanhada, sobretudo. Por esta razão, exortamos aos setores envolvidos na gestão dos professores para dominar o documento, que é a política, e monitorar a sua implementação de forma regular e permanente. Se não fizerem mais um documento, depois vamos dizer, Moçambique produz documentos temos que produzir. Então, os professores têm que dominar, os próprios professores têm que dominar, os docentes, os gestores, os trabalhadores. E depois encontra espaço num período por vós escolhido, nas escolas, nas direções distritais, provinciais, ao nível central, para avaliar o que está acontecendo. Se não o fizerem, ocupar meu tempo, eu podia estar a trabalhar com outras pessoas em umas outras áreas. O professor é o principal agente de transformação das mentes e do mundo. Qual é o cientista que não passou para o professor? A investigação. Ir só para a agricultura, investigar o milho, semente de milho, a mandioca. Então, é tudo, transforma o mundo, muda. A professora Olga, aquela coisa de treinar música, as crianças, aqueles meninos vão crescer porque estão a ser moldadas de uma forma. Por isso, é o primeiro beneficiário deste produto que se chama política, o professor. O professor acrescenta valor sobre outras áreas do saber e saber ser. A probabilidade de sobrevivência, por exemplo, cito um exemplo, de filhos de uma mãe escolarizada é maior em relação àqueles filhos cujas mães não têm nenhuma escolarização, e a escolarização significa encontro com professores. É verdade que nem sempre que há aquelas qualidades, hábitos adquiridos que a Secretaria do Estado para o Ensino Superior está a qualificar até, porque há pessoas que fazem melhor sem muita formação, por conhecimentos adquiridos. Mas cientificamente está provado, porque uma mãe que sabe que tem que levar a filha ou o filho para a vacina, que não discute quando vem um grupo a fumigar contra mosquitos, esses conhecimentos todos ajudam para que a vida possa das crianças ou dos filhos ou da família possa ser ajudada. Alguém pode ter saúde e não ter saúde de qualidade. Como governo, o nosso compromisso com a educação dos moçambicanos continua inabalável. Neste setor, a nossa agenda é de permanente procura de respostas para incrementar o acesso à educação de qualidade. É desta forma que, no próximo ano, prevemos que o setor cresça em 3,5%, o setor da educação. Nos próximos anos, o governo também passará a financiar com os seus próprios recursos o processo de produção dos livros escolares de distribuição gratuita. Nós vamos começar gradualmente. Não temos muito, mas temos que começar um nível, o pré-primário, etc. Temos que começar para evitar também a dependência, para evitar também algumas asneiras que são nos impostas e para nos chamarem nomes, porque quando não estás livre, não estás independente, então teremos que embarcar nisto. A partir de 2023, iremos alocar um orçamento destinado à aquisição dos livros do primeiro ciclo do ensino primário, ou seja, da primeira à terceira classe. Esta medida será pioneira, visto que será a primeira vez que o governo chama a si a responsabilidade de financiar a aquisição dos livros escolares. O nosso objetivo nesta área é de, à medida que as condições estejam criadas, os livros escolares passarem a ser produzidos localmente e com recursos nacionais. Você já tem conhecimento, editam muita coisa, muita documentação. Imprimir, encadernar, colar o livro não é ciência do outro mundo.
mas por causa da dependência fazemos isso. Compatriotas, distintos convidados, a educação é tarefa de todos nós. Não é do professor, nem do Ministério, nem da direção, é de todos nós. Todos somos chamados a participar nesta empreitada de promover a educação de qualidade, motivando mais o professor. Não fiquem na bancada a dizer que o país não tem educação de qualidade. Não fiquem na bancada, depois de deixar no banco ali de suplente, ou então deixar, como chama, o Chiquinho Conde sozinho lá com os seus jogadores. Não, vamos todos nós. Para além do governo enaltecer o papel do professor na sociedade, o próprio professor tem de fazer jus à nobreza da sua profissão, através do seu profissionalismo, exemplo e conduta, orgulhando-se pela sua atividade. As coisas boas do passado podem ser repescadas, mesmo que o passado seja feudalista ou colonialista, etc. São coisas boas, são. Todos sabem que não se chegava num distrito e não procurar onde está a casa do professor, ou onde está a casa do enfermeiro. Nem lo sabe, Malema, as pessoas procuravam o pai dele, o reitor da UP, porque era enfermeiro. Procuravam a casa de quem? Professor, por causa da postura. E por isso que muitos professores no passado tiveram um problema de muitos padrinhos, cada criança que nascia, do professor tal. É esta postura, não estou a dizer para ter muitos padrinhos, mas estou a dizer para viver pelo exemplo, professor. As crianças disseram aqui, nosso direito, mas no fim disseram nosso dever, de respeitar os mais velhos, mas depois nos bateram de novo, mas respeitem-nos também, que eles falaram aqui. Eu termino endereçando uma palavra de apreço aos setores que maioritariamente lidam com os profissionais de ensino, em particular ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, à Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional, mas também está a formar a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, está a formar. Tem escolas que andam pela sua capacidade de traduzir e implementar fielmente a nossa visão das áreas de educação e formação dos moçambicanos, inovando no setor que dirigem. Felicito a todos os professores, professoras e professores, em todos os níveis. Apesar dos inúmeros desafios, se dedicam a esta nobre e distinta profissão para o engrandecimento do país e de todos nós, hoje e amanhã. Em nome de todos os moçambicanos, endereço os nossos sinceros agradecimentos e desejo um feliz dia do professor. Com estas palavras, cabe-me a honra e o imenso prazer de lançar a política do professor e a estratégia da sua implementação, e bem-haja o Dia do Professor. Obrigado. Discurso do Presidente. Muito obrigada, Excelência. Excelência, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, tenho a honra de anunciar o fim desta cerimónia e convidar os membros do Presídio a se posicionar em frente à plateia para a fotografia da ocasião.